Se prepara que esse vídeo é muito revelador e nós vamos trazer aqui uma prova concreta de que a urna te enganou durante mais de 20 anos. Enganou você e enganou muitos brasileiros, mas tem muita gente esperta que sabia disso e se aproveitou dessa fragilidade. Eu vou falar do teste de integridade da urna e vou mostrar para vocês, através de dados oficiais do TSE, que o mesário consegue votar quantas vezes quiser, em quantos candidatos ele quiser, sem precisar de título de eleitor nenhum. Preste atenção que eu vou fazer essa demonstração para vocês e vou mostrar isso, vou provar aqui para vocês. Vamos começar com uma fala do Barroso, quando ele era ministro e presidente do TSE, isso em 2022. O chamado teste de integridade. Na véspera da eleição, com todas as urnas já prontas e distribuídas aos locais de votação, são sorteadas cerca de 100 urnas em todo o Brasil para a realização desse teste. Como funciona isso? As urnas sorteadas são levadas para o TRE, onde uma empresa de auditoria independente realiza um teste para comprovar a lisura do sistema. O teste ocorre durante o domingo de eleição, em sessão pública, na qual são convidados o Ministério Público, a OAB e todos os partidos. E qualquer cidadão pode comparecer. Nesse teste, todos os passos da eleição verdadeira são simulados nessas urnas. A grande diferença é que o voluntário vota duas vezes. A primeira em uma cédula de papel, como era antigamente, e a segunda na urna. Tudo isso é gravado. Ambos os votos são filmados. Ao final dessa votação simulada, o boletim de urna é impresso e se faz a conferência para verificar se a quantidade de votos nas cédulas de papel corresponde ao resultado da urna eletrônica. Você entendeu? Quem está falando isso aí foi o presidente do TSE. Aquele que falou, derrotamos o bolsonarismo, eleições não se ganha, se toma. Bem, agora nós vamos para uma propaganda oficial do TSE. Acompanhe. Você sabe o que é o teste de integridade da urna eletrônica? Vem com a gente descobrir. O teste de integridade é um dos processos de auditoria pelos quais a urna passa. O objetivo deste teste é comprovar que as urnas registram com fidelidade todos os votos nelas digitados. Como funciona? Na véspera da votação, em evento público, são definidas entre as urnas que já estavam preparadas para o dia da eleição aquelas que serão auditadas. As urnas podem ser escolhidas pelas entidades fiscalizadoras ou sorteadas. Essas urnas são guardadas em local lacrado e no mesmo dia e horário da votação comum passam pela auditoria. Durante a auditoria, são digitados nas urnas votos aleatórios marcados em cédulas de papel. Esses votos foram previamente preenchidos por representantes de partidos políticos e da sociedade civil. No dia da votação, a urna é iniciada normalmente com a emissão da zerésima. Zerésima, comprovante de que nenhum voto foi computado até aquele momento na urna. Então, os votos em papel são lidos em voz alta e digitados na urna eletrônica e em um sistema informatizado, ao mesmo tempo. Ao final, os resultados dos votos em cédulas de papel são contabilizados ao mesmo tempo em que acontece a apuração dos votos pela urna eletrônica. O boletim de urna é emitido e os resultados são comparados e devem ser iguais. Boletim de urna, documento que mostra o total de votos registrados e o quantitativo recebido por cada candidato naquela urna específica. Importante, todo o processo é filmado e acompanhado por entidades fiscalizadoras. Tem transmissão pelo YouTube também. Em 2022, mais de 600 urnas eletrônicas passarão por essa auditoria que atesta a segurança do processo eleitoral brasileiro. Teste de integridade igual a segurança e transparência. Tem a vinhetinha aqui, peraí. Vamos ouvir a vinhetinha. Para dizer que é do TSE. Né? Bem, duas fontes do TSE. Agora eu entrei no Google e fiz uma pesquisa na inteligência artificial. Vamos ver o que eu encontrei. Acompanhe comigo. Ó, antes disso, nós vamos falar desse teste de urna, teste de fidelidade, que aconteceu, olha as datas aí, ó, no dia 2 de outubro de 2022, no dia da eleição do primeiro turno, quando Bolsonaro estava concorrendo com Luiz Inácio Lula da Silva. Tá certo? Bem, agora vamos para a pesquisa que eu fiz no Google.
Bem, eu pesquisei. Os votos, os títulos eleitorais utilizados nos testes de integridade da urna eletrônica no dia de votação são verdadeiros? Aí fala assim, ó, os votos e os números dos títulos eleitorais utilizados no teste de integridade da urna eletrônica são fictícios, são simulados. Então, essa informação é muito importante. O teste de integridade da urna eletrônica, os votos e os números dos títulos eleitorais são fictícios, não existem, tá certo? São só para computar lá no local para fazer aquele teste que vocês conferiram. Aí vem, como funciona o uso desses dados? Cédula de papel simulada. Partido político, entidades fiscalizadoras preenchem cédulas de papel com votos baseados na lista oficial de candidatos. Títulos fictícios. Guarda isso. Para habilitar a urna eletrônica a receber esses votos de teste, utilizam-se números de títulos eleitorais gerados especificamente para simulação, vinculados à sessão eleitoral sorteada. Sem impacto no resultado. Nenhuma pessoa real tem o seu voto ou dado alterados. Essa auditoria ocorre de forma paralela no dia da eleição. O único objetivo é provar que o voto digitado no teclado é exatamente o mesmo computado e impresso no boletim de urna ao fim do dia. Aí, eu avancei. Tá certo? Vamos ver outra pergunta que eu fiz. Fiz outra pergunta. Fiz essa pergunta aqui, ó. As urnas sorteadas as urnas sorteadas estão entre as urnas que estariam sendo usadas para a votação oficial? Sim, as urnas sorteadas estão entre aquelas que seriam usadas na votação oficial. O sorteio ocorre justamente na véspera da eleição e escolhe equipamentos que já estavam prontos, lacrados e configurados para receber os votos dos eleitores reais em sessões eleitorais de verdade. O que acontece após o sorteio? Substituição imediata. Assim que uma sessão eleitoral tem sua urna sorteada, a equipe da Justiça Eleitoral providencia uma urna substituta de reserva. Essa nova máquina assume a sessão para que os eleitores reais votem normalmente no domingo. Então, o que nós temos aqui? Isso é muito importante. Que aqueles votos que vão ser gerados no teste de fidelidade da urna são fictícios. Tudo bem. Não vai somar no resultado oficial das eleições. É ali paralelo. E os números dos títulos eleitorais também são fictícios. Isso é muito importante, essa informação. Os números dos títulos são fictícios. Não existem títulos de eleitor com os números que vão ser usados nesse teste. E outra coisa, as urnas são urnas oficiais que estavam prontas para ser usadas na sessão eleitoral oficial com votos reais. Não foi alterado nada nela. Inclusive, a mídia que estava lá dentro, com os candidatos, tudo, manteve. Trouxe essa urna para fazer o teste. Agora preste atenção. Eu vou mostrar para vocês que na hora que começa a abrir a urna eletrônica, tira a zerésima, o mesário ele tem que cadastrar a digital dele. Vamos ver o momento que o mesário cadastra a digital dele. Num terminal. Vamos lá. Entra aí, João. Ó, vai entrar. Espera aí, aqui já está cadastrado. Nós estamos aqui direto já na seção. Aqui, ó. Essa senhora aqui cadastrou a sua digital antes do voto de começar o processo eleitoral. E ela já está votando. Então, como é que acontece? O mesário, quando ele vai fazer aparelhar a urna lá para funcionar, ele liga a urna, aí pede a zerésima, tira a zerésima, depois fala registrar mesário, ele digita o título eleitoral dele no sistema, e aí ele põe a digital dele, e depois ele confirma. E aí, o que acontece? O sistema da urna registra a digital dele.
A digital dele passa a ter um poder sobrenatural, que faz com que ele vote no lugar de qualquer eleitor. Então, ele, com essa digital cadastrada, a urna abre para ele. Abre para ele. Então, no teste de integridade, ele vai fazer o papel do mesário e também vai fazer o papel do eleitor. Bem, tem uma frase famosa, uma fala famosa do ministro Gilmar Mendes, que fala: mesário pianista. É aquele que vota no lugar do eleitor que não foi votar. Na verdade, ele vota quando ninguém, por exemplo, sobrou uma abstenção, ele vota. Você não sabe depois quem que absteve de votar, mas você sabe que ele vota. Por quê? Porque ele usa um número fictício. Ele vai usar o número de um título fictício numa urna real que estava pronta para ser usada no teste, usada na sessão eleitoral de verdade. Vou repetir. Ele vai digitar um título fictício que não faz parte da sessão eleitoral que essa urna estava. Então, a urna não vai reconhecer o título, mas vai reconhecer a digital dele. Por quê? Porque depois que ele digita o título fictício, que são 12 dígitos, ele precisa digitar mais 4 dígitos, que corresponde, ele deve ficar ali em 1945 ou 1940 até 2000 até quando tem título de eleitor, entendeu? Pessoas aptas para votar. Por exemplo, com idade entre 80 e 16 anos. Ele tem que digitar uma data de ano, um ano que está entre essa faixa de idade. Bem, ele só precisa disso. Ele não precisa nem escolher título, não. Ele pode escrever lá, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, deve repetir, e depois coloca a digital dele, e aí ele digita uma data desse ano, e aí pronto, ele abre a urna e ele vota. Vou mostrar isso aqui numa sequência. Eu até acelerei um pouquinho, porque a mulher estava fazendo demonstração, então ela fazia isso de forma muito lenta. E aí eu vou tentar colocar na velocidade que ela faria normal se ela estivesse sozinha lá na sessão eleitoral, sem ninguém olhando. Vamos ver. Informe o título de eleitor. 0673 24 15 1007. Confirma. Abraão Lino de Almeida. Título 0673 24 15 1007. Confirma. Habilitando digital. Primeira tentativa. Não reconhecida. Habilitando digital. Segunda tentativa. Não reconhecida. Habilitando digital. Terceira tentativa. Não reconhecida. Habilitando digital. Quarta tentativa. Não reconhecida. Solicitado ano de nascimento. 1999. Confirma. Digital capturada. Eleitor pode votar. Deputado Federal. Número 8080. Nome Larissa Sampaio. Partido UP. Confirma. Deputado Estadual. Número 27900. Nome Leandro Fox. Partido DC. Confirma. Senador. Número 111. Nome Alexandre Baldi. Partido PP. Confirma. Governador. Número 50. Nome Cíntia Dias. Partido PSOL. Confirma. Presidente. Número 22. Nome Jair Bolsonaro. Partido PL. Confirma. Fim de votação. Informe o título de eleitor. 0624 39 01 10 40. Confirma. Nome Alaídes Fernandes de Carvalho. Título 0624 39 01 10 40. Confirma. Primeira tentativa de habilitar digital. Digital não reconhecida. Segunda tentativa de habilitação de digital. Digital não reconhecida. Terceira tentativa de habilitação de digital. Não reconhecida. Quarta e última tentativa de habilitação de digital. Não reconhecida. Solicitação de ano de nascimento. 1935. Confirma. Habilitação de digital aceita. Eleitor pode votar. Deputado Federal. Número 8080. Nome Larissa Sampaio. Partido UP. Confirma.
Deputado estadual, número 27.900. Nome, Leandro Fox, partido DC, confirma. Senador, número 111. Nome, Alexandre Baldi, partido PP, confirma. Governador, número 50. Nome, Cíntia Dias, partido PSOL, confirma. Presidente, número 22. Nome, Jair Bolsonaro, partido PL, confirma. Fim de votação, com sucesso. Informe o título de eleitor. 067300901015. Confirma. Adriele Pereira Cardoso. Título 067300901015. Confirma. Solicitação do eleitor polegar. Primeira tentativa de habilitar digital. Não reconhecida. Segunda tentativa de habilitar digital. Não reconhecida. Terceira tentativa de habilitar digital. Não reconhecida. Quarta tentativa de habilitar digital. Não reconhecida. Solicitação de ano de nascimento. 1995. Confirma. Habilitando digital. Capturada. Eleitor pode votar. Deputado federal. 8080. Nome, Larissa Sampaio. Partido, UP. Confirma. Deputado estadual. 27.900. Corrige. Digitação errada. Corrige. Deputado estadual. 27.900. Nome, Leandro Fox. Partido, DC. Confirma. Senador. Número 111. Nome, Alexandre Baldi. Partido, PP. Confirma. Governador. Número 50. Nome, Cíntia Dias. Partido, PSOL. Confirma. Presidente. Número 22. Nome, Jair Bolsonaro. Partido, PL. Confirma. Fim de votação. Informe o título de eleitor. 033490971007. Confirma. Nome, Abidoral José de Carta. Título 033490971007. Confirma. Habilitando digital. Primeira tentativa. Não reconhecida. Segunda tentativa habilitando digital. Não reconhecida. Terceira tentativa habilitando digital. Não reconhecida. Quarta e última tentativa habilitando digital. Não reconhecida. Solicitação de ano de nascimento. 1941. Confirma. Habilitando digital. Digital capturada. Deputado federal. Número 8080. Nome, Larissa Sampaio. Partido UP. Confirma. Deputado estadual. Número 27.900. Nome, Leandro Fox. Partido DC. Confirma. Senador. Número 111. Nome, Alexandre Baldi. Partido PP. Confirma. Governador. Número 50. Nome, Cíntia Dias. Partido PSOL. Confirma. Presidente. Número 22. Nome, Jair Bolsonaro. Partido PL. Confirma. Fim de votação. Informe o título de eleitor. 014954241090. Confirma. Eleitor Abílio Moreira Barros. Título 014954241090. Confirma. Habilitando primeira vez a digital. Não reconhecida. Segunda tentativa habilitando digital. Não reconhecida. Terceira tentativa habilitando digital. Não reconhecida. Quarta tentativa habilitando digital. Não reconhecida. Solicitação de ano de nascimento. 1945. Confirma. Digital capturada com sucesso. Deputado federal. Número 7069. Nome, Maria Machadão. Partido Avante. Confirma. Deputado estadual. 33111. Nome, Marcinho Vidraceiro. Partido PMN. Confirma. Senador. Número 222. Nome, Wilder Moraes. Partido PL. Confirma. Governador. Número 44. Nome, Ronaldo Caiado. Partido União. Confirma. Presidente. Número 13. Nome, Lula. Partido PT. Confirma. Gravando. Fim de votação. Informe o título de eleitor. Número 02 12 95 35 10 23. Nome, Adélia Gonçalves Pacheco. Título 02 12 95 35 10 23. Confirma. Habilitando primeira vez a digital. Não reconhecido. Segunda tentativa habilitar digital. Não reconhecido. Terceira tentativa habilitar digital. Calma. Não é digital. Quarta tentativa habilitar digital. Não reconhecida. Solicitado ano de nascimento. 1947. Digital capturada. Urna liberada. Deputado federal. Número 7069. Nome, Maria Machadão. Partido Avante. Confirma. Deputado estadual. Número 33111. Nome, Marcinho Vidraceiro. Partido PMN. Confirma. Senador. Número 222. Nome, Wilder Moraes. Partido PL. Confirma. Governador. Número 44. Nome, Ronaldo Caiado. Partido União. Confirma. Presidente. Número 13. Nome, Lula. Partido PT. Confirma. Fim de votação. Informe o número do título.
0017 8549 1040. Confirma. Nome: Adevani Rosa Florentino. Título: 0017 8549 1040. Habilitando, primeira vez, digital. Não reconhecido. Segunda tentativa, habilitação digital. Segunda tentativa, não reconhecida. Terceira tentativa. Terceira tentativa, não reconhecida. Quarta e última tentativa, habilitando digital. Não reconhecida. Solicitação de ano de nascimento: 1956. Eleitor pode votar. Deputado Federal, número 8080. Nome: Larissa Sampaio. Partido: UP. Confirma. Deputado Estadual, número 27900. Nome: Leandro Fox. Partido: DC. Confirma. Senador, número 111. Nome: Alexandre Baldi. Partido: PP. Confirma. Governador, número 50. Nome: Cíntia Dias. Partido: PSOL. Confirma. Presidente, número 22. Nome: Jair Bolsonaro. Partido: PL. Confirma. Fim de votação. Informe o título de eleitor: 03 34 96 49 10 82. Confirma. Adriana Guida. Título: 03 34 96 49 10 82. Confirma. Primeira tentativa, liberar digital. Digital não reconhecida. Segunda tentativa, liberar digital. Segunda tentativa, não reconhecida. Terceira tentativa, liberar digital. Terceira tentativa, não reconhecida. Quarta tentativa, liberar digital. Não reconhecida. Solicitação de ano de nascimento: 1975. Senha. Urna liberada. Deputado Federal, 7010. Nome: Suelen Fernandes. Partido: Avante. Confirma. Deputado Estadual, 51200. Nome: Sebinha. Partido: Patriota. Confirma. Senador, número 111. Nome: Alexandre Baldi. Partido: PP. Confirma. Governador, número 30. Nome: Edgar Diniz. Partido Novo. Confirma. Presidente: 13. Nome: Lula. Partido: PT. Confirma. Fim de votação. Informe o título de eleitor: 04 92 42 52 10 07. Nome: Adriane Felipe Batista Rodrigues. Título: 04 92 42 52 10 07. Confirma. Primeira tentativa de digital. Não reconhecida. Segunda tentativa digital. Não reconhecida. Terceira tentativa digital. Não reconhecida. Última e quarta tentativa, liberação com digital. Não reconhecida. Solicitação de ano de nascimento: 1987. Urna liberada. Deputado Federal, número 7010. Nome: Suelen Fernandes. Partido: Avante. Deputado Estadual, 51200. Nome: Sebinha. Partido: Patriota. Confirma. Senador, número 111. Nome: Alexandre Baldi. Partido: PP. Confirma. Governador, número 30. Nome: Edgar Diniz. Partido Novo. Confirma. Presidente, número 13. Nome: Lula. Partido: PT. Confirma. Votação finalizada. Informe o título de eleitor: 01 95 86 80 10 90. Nome: Afonso Tiburcio de Mesquita. Título: 01 95 86 80 10 90. Primeira tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Segunda tentativa, liberação via digital. Não reconhecida. Terceira tentativa, liberação via digital. Não reconhecida. Quarta tentativa, liberação via digital. Não reconhecida. Solicitação de ano de nascimento: 1931. Eleitor pode votar. Deputado Federal, 7010. Nome: Suelen Fernandes. Partido: Avante. Confirma. Deputado Estadual, 51200. Nome: Sebinha. Partido: Patriota. Confirma. Senador, número 111. Nome: Alexandre Baldi. Partido: PP. Confirma. Governador, número 30. Nome: Edgar Diniz. Partido: Novo. Confirma. Presidente, número 13. Nome: Lula. Partido: PT. Confirma. Fim de votação. Informe o título de eleitor: 02 63 80 38 10 23. Nome: Ailton Carlos da Costa. Título: 02 63 80 38 10 23. Primeira tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Segunda tentativa via digital. Não reconhecida. Terceira tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Quarta tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Solicitação de ano de nascimento: 1969. Eleitor pode votar. Deputado Federal,
número 7010. Suelen Fernandes, partido Avante, confirma. Deputado estadual, 51200. Nome Cebinha, partido Patriota, confirma. Para senador, número 111. Nome Alexandre Baldi, partido PP, confirma. Para governador, número 30. Nome Edgar Diniz, partido Novo, confirma. Para presidente, número 13. Nome Lula, partido PT, confirma. Votação encerrada. Informe o título de eleitor 0162 70 60 10 66. Nome Alaides Milhomem Borges. Título 0162 70 60 10 66. Liberação via digital. Primeira tentativa. Não reconhecido. Segunda tentativa de liberação via digital. Não reconhecido. Terceira tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Quarta e última tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Solicitação de ano de nascimento. 1947. Urna liberada. Deputado federal. Número 7010. Nome Suelen Fernandes. Partido Avante. Confirma. Deputado estadual. Número 51200. Nome Cebinha. Partido Patriota. Confirma. Senador. Número 111. Nome Alexandre Baldi. Partido PP. Confirma. Governador. Número 30. Nome Edgar Diniz. Partido Novo. Confirma. Presidente. Número 13. Nome Lula. Partido PT. Confirma. Votação encerrada. Informe o número do título. 0456 03 46 10 40. Nome Anderson Lopes da Silva. Título 0456 03 46 10 40. Primeira tentativa de liberar digital. Digital não reconhecida. Segunda tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Terceira tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Quarta e última tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Solicitação de ano de nascimento. 1982. Urna liberada. Deputado federal. 4007. Nome Professor Márcio. Partido PSB. Confirma. Deputado estadual. Número 55456. Professora Marlene Gonçalves. Partido PSD. Confirma. Para senador, número 44. Não, senador, corrige. Para senador, número 555. Nome Vilmar Rocha. Partido PSD. Confirma. Para governador, número 44. Nome Ronaldo Caiado. Partido União. Confirma. Para presidente, número 13. Nome Lula. Partido PT. Confirma. Votação finalizada. Esse é o momento em que o mesário cadastra a digital dele para iniciar o processo de votação. Olha lá, ó, início de votação, tá vendo? Ele teve que colocar a digital dele. Bem, eu tinha que ter falado isso no começo, mas eu fiquei devendo isso para vocês. Agora volta aqui. Eu fiz umas contas aqui, presta atenção. Em 2022, o Bolsonaro vinha na frente. O Lula ultrapassou o Bolsonaro às 18 horas e 44 minutos no segundo turno. Ou seja, as sessões eleitorais fecharam às 5 horas da tarde. E até às 18 e 44 ainda existiam 152.197 urnas na mão dos mesários. Porque elas só tinha apurado 67,76% das urnas, que são 472.075 urnas. Então, ainda faltavam 1.520 urnas, 1.520.197 urnas. Isso aqui está meio a grosso modo, tá certo? Bem, nesse ritmo que eu fiz aí, ó, das 17 até às 18 horas e 44, ela conseguiria fazer, segurando a urna ali, 84 votos. 84 votos. Você pega 84 votos, multiplica pelo número de urnas que ainda não tinham sido entregues. Vamos ver. Só supondo, viu, gente? Estamos trabalhando com essa hipótese aqui. Ó, 84 votos por urna vezes 152.197 urnas. Sabe quantos votos que dá? 12.784.548 votos.
nesse ritmo, nessa velocidade, depois das 17 horas, ainda nessas urnas que estão faltando, que são, tira 67, né? Aí vai dar 33, né? 33%. 33% de urna. Nessas 33% de urna, essa mulher fazendo esse trabalho nesse ritmo, com as urnas fechadas, e ela na mão lá com a digitalzinha dela, ela consegue fazer, ela não, né? Se cada mesário estiver fazendo isso, consegue fazer 12.784.000 votos. Bem, aí você fala assim, João, tem toda uma situação aí que a pessoa tem que, o- o- cara, ela votou sem título. Aquele número do título era fictício. Aquela data ela inventou. Não, a data era da pessoa que fez o voto impresso, entendeu? Porque o nome da pessoa que foi lá votar, ela é real. Só que ela faz o voto impresso e a pessoa fala, a pessoa fulano de tal votou com esse voto aqui, ó. E a data de nascimento dele é essa, é esse. Então, usou a data de nascimento do eleitor que estava ali votando no papel impresso para fazer o teste, entendeu? Mas o título que ela digitou ali é fictício. E a urna reconheceu. Então, tudo que ela precisou foi digitar 18 dígitos e depois uma data de ano, correspondente, equivalente a quem nasce, que tem 16 anos, na faixa de 85 anos, 90, mais ou menos, que a pessoa tem condições de ir lá votar. Só isso que ela precisou, cara. E você fala, mas como é que isso não aparece? Não aparece porque só aparece o voto. A urna, o boletim de urna só registra o voto. Não registra como é que o voto entrou. Se foi através da biometria dela, se foi através da biometria do mesário, entendeu? Porque quando ela cadastra a biometria dela no começo, ela digita o título dela, coloca a digital, aperta a tecla confirma e depois que faz isso com todos os 4 da sessão eleitoral, repete a mesma coisa, a tecla corrige. E essa tecla corrige parece que, como diz assim, esconde essa informação da digital dela no, no sistema, no log da urna. Seria uma camada mais aprofundada de rastreamento, entendeu? E quando ela vai encerrar a votação, ela faz a mesma coisa. Ela puxa o boletim de urna, entendeu? E depois ela faz a mesma coisa para encerrar. Ela coloca a digital dela, ela e né, dos 4 integrantes que estão ali na sessão, digita o número de cada um, faz o mesmo procedimento. Aperta a tecla confirma e depois corrige. Esse corrige apaga alguma coisa anterior. Então, apaga o rastro. Então, não fica, por exemplo, no log da urna, especificamente, a facilidade de achar a digital dela. Mas você sabe que a pessoa votou com 4 dedos. Por quê? Porque foi preciso usar 4 digitais. Isso é registrado no log da urna. Entendeu? Mas não fala que, não mostra a digital dela. Entendeu? Mostra só esse fato. Então, se a pessoa usa um título, um número que não existe, numa urna oficial que estava pronta para ser usada, isso tudo é possível acontecer. Então, meu amigo, o que se sabe nas auditorias que foram feitas na época pelo pessoal do PL, que depois das 17 horas foram registrados 4.060.000 votos. Esses 4.060.000 votos que aconteceram depois das 17 horas, a gente tem essa ideia que aconteceu dessa forma. Então, se você pensa bem, se às 17 horas o Bolsonaro tivesse, ou estaria, provavelmente, né, com a diferença de 2 milhões de votos na frente do Lula, às 17 horas, essa turma ficou trabalhando até às 18 horas e 44 para conseguir 2 milhões e empatar com o Bolsonaro. Entendeu? E o restante, até às 19 horas, até às 23 horas, 24 horas, mais um trabalhinho que vai diminuindo o número das urnas, entendeu? E aí vai aumentando o número de tempo para poder virar voto. Aí depois das 16 horas
18 horas e 44 minutos, eles conseguiram mais 2 milhões para passar o Bolsonaro. Essa é a teoria que a gente tem sustentado aqui e é o que está mostrado na auditoria. E na época, o Bolsonaro falou, não vou reconhecer essas eleições por causa disso, porque a auditoria mostrou isso. Entendeu? E aí, eles fizeram uma contestação no TSE, deu aquele problema lá com o ministro Alexandre de Moraes, que não quis fazer auditoria, não quis validar, né, o que estava colocado, deu uma banana, botou uma multa para cima do Bolsonaro, entendeu? E aí ficou aquele suspense. Pô, e aí? Bolsonaro não reconheceu, vai querer dar um golpe, aquela coisa toda? Aí o que acontece? O 8 de janeiro nasceu um pouco em cima disso, mas não foi a turma do Bolsonaro que fez. Entendeu? A gente entende que foi a turma deles, a turma do mesário, porque na época o Bolsonaro queria falar assim, vamos repetir essas eleições e vamos trocar esses mesários, porque essa turma aí é que fez a merda. Esse pessoal podia até ser preso depois que o Bolsonaro fizesse uma eleição de novo e mostrasse que ele ganhou. E aí ele ia falar, tá vendo? Essa turma aqui que sacaneou, esses mesários aqui que sacanearam, entendeu? Essa turma toda ia responder processo, entendeu? Então, com medo disso, essa turma ajudou a fazer, provavelmente, né? Ó, vamos criar um lance aí para a gente prender o Bolsonaro antes que ele prenda a gente. Criaram o 8 de janeiro. Essa é a teoria que a gente sustenta aqui, tá certo? E aí, agora, em 2025, a Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo queria tirar esses servidores, que são servidores requisitados, que trabalham na Justiça Eleitoral há mais de 20 anos. Essa turma já conhece o esquema. E é tudo gente de esquerda, entendeu? A maioria. Nem todo mundo, não. Tá certo? E aí eles fizeram uma audiência pública para não deixar, quer dizer, a categoria de servidores que trabalham nesse sistema aí, o cartório eleitoral, sessões eleitorais, para não deixar eles saírem de lá. Aí a Carmen Lúcia falou, não, vocês ficam. E aí a Carmen Lúcia apoiou, que eles ameaçaram fazer greve para não trabalhar, quer dizer, fazer greve para trabalhar no domingo. Você imagina um esquerdista fazer greve para trabalhar no domingo, né? É porque o cara tem má intenção. Vamos ver um pedacinho desse trecho? Vamos lá. É um recorte pequeno dessa audiência pública que aconteceu no ano passado, né, em 2025, que era, aí eles conseguiram adiar até dezembro de 2026, vai manter essa mesma turma. Olha lá o que eles falavam. Até 30 de junho, a Justiça Eleitoral em São Paulo quer abrir mão desses profissionais experientes às vésperas de uma eleição geral e trocá-los por terceirizados. E hoje em São Paulo, são quase 40% dos trabalhadores são servidores requisitados, muitos deles com muito mais de 20, quase 30 anos de serviços prestados. Que se mantenha os requisitados, porque são servidores públicos, concursados, com expertise a essa altura do trabalho eleitoral. Eu falo pela FENAJUF, eu vim aqui para reiterar o nosso firme repúdio à substituição da mão de obra concursada pela terceirizada. Mas porque ele é extremamente importante hoje na Justiça Eleitoral. Ele controla não só a eleição, ele controla as nossas vidas. Esse colhimento pode fazer com que, e é o sonho de todos os fraudadores, que tenham acesso a esse documento, meu rosto e minha impressão digital. Precisamos fazer isso com organização, com discussão e com mobilização. E vamos à luta, companheiros e companheiras. Agora, a eleição presidencial, pela polarização de forças, elas se tornaram as eleições mais emblemáticas e mais complicadas de se fazer. Por isso é uma questão estratégica, mais do que nunca, manter os experientes, os tarimbados, colegas requisitados. Nós precisamos dos requisitados. E a solução para tudo isso, a solução para a gente enfrentar é a greve. Não, não, não! A terceirização! 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 Quem tem cartaz levanta! Não, não, não!
A terceirização! Bem, agora eu vou tentar explicar para vocês por que aconteceu a aliança do Alckmin com o Lula. O PSDB levou 4 boladas nas costas por causa desse sistema aí, desse esquema. Eles não sabiam. O Aécio, quando perdeu a eleição, ele ficou subindo nas paredes, entendeu? Aí veio, né, aquela pressão para cima, caçar a Dilma, e aí botou o Temer. Aí o Temer colocou Alexandre de Moraes no Ministério da Justiça. Do Ministério da Justiça colocou Alexandre de Moraes no TSE, no STF e depois no TSE. Bem, só que aconteceu o seguinte, eles prenderam Lula, achava que ia conseguir ficar livre desse esquema. Entendeu? O pessoal do PSDB. Só que aconteceu o seguinte, Bolsonaro surgiu e entrou no eleitorado do PSDB, do Alckmin. O Alckmin ficou com 4%, Bolsonaro arrebentou de voto. E na época o Lula estava preso, o Haddad não tinha tanta presença. Porque não é todos os mesários do Brasil que estão no esquema, não. Tem muito lugar aqui no Sudeste, entendeu? Então, a margem de manobra ela é pequena, não dava para tirar voto demais do Bolsonaro. Tentar, mas não dava. Mas Senado, eles fizeram a farra. Né? Governadores, em algum lugar, eles fizeram a farra. Bem, acontece o seguinte, que depois que o Alexandre de Moraes descobriu o esquema, ele falou, pô, então é assim que vocês deram 4 boladas nas nossas costas? Pô, mas vocês têm um exército de mesários trabalhando por vocês. E a gente não tem isso. E Bolsonaro está no poder. Aí eu imagino o seguinte, olha, que tal se a gente soltar o Lula, você põe o Geraldo Alckmin de vice, a gente põe o Lula aí da cabeça, e aí a gente mantém esse esquema e volta junto. Estou supondo, tá certo, gente? É uma lógica de raciocínio. E o Lula falou, eu estou preso, vou sair, vou voltar para a presidência, para mim é um negócio. Entendeu? Então, mantiveram o segredo e falaram assim, não fala mal da urna. E aí, se falar mal da urna, quer dizer, criaram aquela censura para não deixar ninguém descobrir esse esquema. E aí fizeram, em 2022, né, o que eu entendo, o mesmo que eles fizeram com o PSDB nas 4 eleições passadas. Enfim, eu estou falando isso para pacificar o país, porque nós precisamos pacificar essa nação, gente. Olha só, Bolsonaro preso, o cara que, né, naturalmente teria ganho essa eleição se não fosse esse esquema. E aí você tem o governo americano em cima do governo brasileiro. O governo brasileiro não quer deixar esse pessoal vir aqui para sondar como é que é o processo. Então, a justiça eleitoral é um barril de pólvora. A gente pode ficar ruim. A gente pode criar um problema sério internacional, né, se continuar avançando nisso aí. E aí a CCI, a Comissão Cidadã de Inquérito, que a gente criou essa comissão para chegar à verdade, pacificar a nação brasileira, né, a gente tem a obrigação de fazer essa revelação aqui, né, e colocar a nossa teoria, nossa tese de como que isso, né, como é que isso foi o motivo do PT com o PSDB se associarem. Porque o PSDB sabia que não ganhava do Aécio, quer dizer, não ganhava do Bolsonaro. A direita cresceu demais. O Lula tinha um esquema, o PSDB não tinha, mas o PSDB tinha uma força política muito grande, né? Inclusive prendeu o Lula, só que eles não tinham mais voto. E aí fizeram, e foram para cima, cara. E aí veio tudo isso aí, o Banco Massa para bancar e tudo, entendeu? Em cima do INSS, porque é aquele negócio, né, cara? A gente sabe que vai ganhar, então mete a mão mesmo, que na hora lá a gente vira o esquema. Isso é uma preocupação muito grande, porque é uma questão de soberania nacional, né? O povo brasileiro precisa saber disso. A gente não pode ficar sendo enganado, né? Essas mídias todas aí, muitas que entraram no esquema, eu acho que já sabiam. Só a turma da direita aí, que é o eleitorado, que é o pessoal, a sociedade brasileira, que não sabia disso. Agora está sabendo, tá certo? Porque isso aqui está comprovado com dados oficiais deles. Eles é que fizeram isso, né? Aqui a gente não inventa. A gente mata a cobra e mostra o pau. Tá bom? Sou João Paulo Guimarães, falando direto do Fernando Rei, capital brasileira, na Liberdade.
Esse é o vídeo 1056 da CCI. Essa é a nossa chave Pix, jpnoticia@gmail.com. A gente é pobre, viu, gente? A gente trabalha no GIS. Então, qualquer pingadinha aí ajuda a nossa comissão. E aí eu vou deixar para você comentar, né, e se inscrever no nosso canal do TV Del Rey e compartilhar esse vídeo com as pessoas sérias, tá certo? Porque isso é um assunto muito sério. Isso é um barril de pólvora, gente. Vocês não fazem ideia, entendeu? A gente é porque é uma comissão nacional e tem membros no Brasil inteiro empenhados nesse trabalho. Porque a gente não está fazendo isso por partido, não está fazendo isso por poder. A gente está fazendo isso para devolver a democracia para o povo brasileiro. Tá bom? Um abraço. Fique com Deus.